Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana Aragão. Estou aí na série de bate-papos com as minhas amigas incríveis, que eu já falei que eu não posso guardar só para mim. Então, hoje eu trouxe a Carol Bartolo, lá de Santos, nutricionista, para conversar um pouquinho sobre o corpo do nutricionista, se é ou não um cartão de visitas. Então, Carol, se apresenta para gente. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Como a Lu falou, eu sou nutricionista, eu sou daqui do estado de São Paulo, atuo em Santos e em São Paulo capital mesmo. E recentemente eu participei do Liberte-se, que é um projeto que fala muito sobre essa temática que a gente vai conversar, sobre o corpo, sobre rótulos. Inclusive, o nome é Liberte-se, você nasceu para ser real e não perfeita. Então, acho que faz sentido a gente conversar um pouquinho sobre isso. Sim. Essa temática veio muito das nossas postagens, do que a gente tem conversado, falado muito nas redes sociais, porque hoje tem uma cobrança muito grande de um discurso, em cima de um discurso de saúde, como se ser saudável fosse ter uma alimentação muito regrada, muito restrita e fazer muita atividade física. Só que isso não tem dado um resultado de saúde, como a gente pode acompanhar aí não só pelas redes sociais, mas como a Carol acompanha no consultório dela com as pacientes, né? Então, Carol, fala um pouquinho disso pra gente. Eu acho que hoje em dia existe uma fusão muito grande entre saúde e estética, como se o corpo magro fosse o saudável e o corpo gordo fosse um corpo doente. Existe uma confusão aí entre os padrões estéticos, né, que a gente sabe que tem um padrão de beleza, e a saúde. E na prática clínica eu acabo vendo muito isso, pessoas que passaram a vida fazendo dietas e ouvindo desde pequenas que precisam emagrecer, e que, embora essas pessoas tenham conquistado espaços incríveis, tenham crescido profissionalmente, tenham conquistado tudo o que elas realmente sempre quiseram, parece que não é o suficiente. Sim. Parece que se não chegar no corpo X ou num determinado peso, parece que nada faz sentido na vida. E principalmente também para quem é da área da nutrição, para quem é da área da saúde, essa questão corporal e de estética tem um peso muito grande, né? Sim. E em relação à mulher, isso sempre fica mais forte, né? Não é uma questão de puxar a sardinha, mas é uma realidade, essa sensação de fracasso, principalmente em relação à mulher que hoje precisa trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e, além de tudo, ser sarada. Então, essa cobrança é muito forte e ela se torna ainda maior quando se fala de profissionais de saúde, porque como assim? Você é nutricionista e você não tem o corpo da blogueira, né? Não tem o corpo Uhum. da musa fitness, ou então estão aí as educadoras físicas para falarem para gente que também Uhum. a cobrança é muito grande. Então, a gente vê hoje muitos profissionais de saúde que questionam a sua competência por não ter determinado corpo. E, infelizmente, isso acaba sendo também uma cobrança da sociedade, dos pacientes. Então, acho que quanto mais a gente conversar sobre, mais a gente tira o estigma disso. Exatamente. Eu acho que as pessoas elas têm muito essa questão de colocar um estigma em cima do corpo dos outros, né? Existe uma estigmatização, que é um estereótipo em cima do corpo da outra pessoa e que vai influenciar na forma que você olha aquela pessoa, enfim, você acaba fazendo um pré-julgamento, você nem conhece a pessoa e você faz um julgamento sobre ela baseado na forma física. E quando você fala de competência, quando a gente associa competência com dieta, nutrição, as pessoas têm uma ideia de que o nutricionista ele é um emagrecionista, ele está ali para te fazer perder peso, para Para emagrecer. modelar o corpo. Muita gente tem esse... Exato.
Muita gente acha que o nutricionista só faz isso. Parece surreal, mas é muito, muito verdade. As pessoas não têm ideia da dimensão do nosso trabalho e de tudo que a gente pode abranger na prática clínica. E por isso que é importante cada vez mais a gente falar sobre a nossa atuação, a nossa importância, como que a gente pode ajudar as pessoas para que a gente quebre um pouquinho essas crenças, porque são pensamentos que são muito internalizados, que a gente precisa sempre questionar. E com isso a gente vai acabar influenciando nessa questão do corpo versus competência. Sim. Porque se o nutricionista não tiver um corpo X ou um peso que as pessoas considerem adequado, ele não é competente, ele não é um bom profissional, não vai conseguir te ajudar. E nós somos profissionais de saúde. É importante lembrar que o nosso corpo não é um cartão de visitas. O que é cartão de visita é a forma que eu trato meu paciente, a forma como eu faço ele se sentir acolhido nas suas demandas, a escuta ativa que eu tenho durante o atendimento, a ética profissional também. Então, tudo isso, esse conjunto de fatores que vão dizer se eu sou uma boa profissional ou não, o quanto que você estuda e se dedica para isso, não é exatamente peso ou forma física que vai ter qualquer influência sobre a nossa competência, né? Sim. E dentro disso, você participou de um projeto incrível que foi o Liberte-se, né? Então, fala aí para quem ainda não conhece, para que também conheça mais sobre esse projeto lindo. Esse projeto, ele é da Fernanda do Vale. Ela é escritora, é fotógrafa, ela tem uma história com transtornos alimentares, e aí os livros dela são muito voltados para isso. E aí, depois que ela passou pelo transtorno alimentar, que ela fez a recuperação e que ela, digamos, renasceu novamente, ela criou esse projeto como uma forma de mostrar que nós somos muito mais do que um corpo. É totalmente possível nós sermos lindas, reais, independente do nosso peso, da nossa forma física. E aí, nesse projeto, ela faz questão de mostrar para o mundo, a partir de fotos. Aí eu fui uma das participantes, que o corpo é só a vestimenta, né? Você é muito mais do que aquilo. E aí a gente acaba abordando até questões de saúde mental, questão racial também, porque a gente acaba, ela ampliou bastante os horizontes aí nesse projeto, abrangeu mulheres de várias localidades, e também mulheres que passaram por N problemas, por diversas situações, e cada uma trouxe um espectro aí da sua história para complementar nesse projeto. E Sim. foi maravilhoso, trouxe uma reflexão muito grande, ajudou bastante, até a nível pessoal mesmo, acaba trazendo muita coisa para Sim. nós. Sim. E falando disso, muito do pessoal que vem para a nutrição, uma coisa que a gente queria observar aqui para fechar o vídeo é que os estudantes de nutrição, os nutricionistas, profissionais da saúde de uma forma geral, eles são um grupo de risco para transtornos alimentares. Ainda não se sabe se há uma tendência da pessoa que já tem uma certa afinidade com o tema e acaba buscando o curso, ou então alguma coisa que acontece ali durante a graduação, e até mesmo essa pressão estética em cima do corpo do profissional é um dos fatores que contribui para tudo isso. Então, é um outro ponto aí que a gente precisava abordar, né? Sim, com certeza, Lu. Eu acho que a própria cultura da dieta faz com que muita gente procure a graduação em nutrição justamente, primeiro, para resolver as próprias questões, como uma forma de solucionar problemas. Eu vou E entrar na não é, faculdade, então
É, não faz o menor sentido. Você Porque piora, se você né? tem questões com a comida, você piora demais. Principalmente quem já tinha um transtorno alimentar e entrou na graduação. Né? Então, se você tem questões com a comida, você precisa procurar um nutricionista para resolver, e não ir fazer a faculdade. Mas, mas, mas eu acho que boa parte das pessoas que foram fazer a graduação em nutrição tem essa ideia de alimentação exclusivamente voltado para os nutrientes. Eu preciso saber o que é benéfico para o meu corpo, como nutrir bem o meu corpo, e aí você acaba entrando na graduação com essa visão bem reducionista. Sim. Ai, o que eu tenho que comer, como que eu vou comer, e a própria cultura que a gente está inserido também estimula isso, né? E muita gente acaba entrando já tendo transtornos alimentares, ou se não, existe uma tendência muito grande para que esse estudante ou nutricionista mais para frente acabe desenvolvendo um TA por conta mesmo dessa pressão que a gente recebe, não só em relação ao corpo, mas em relação à alimentação em si. A gente sofre muito com fiscais de prato. Eu vejo muito isso, por exemplo, em festas de final de ano, né? Aquelas pessoas que sempre olham, mas ué, você está comendo isso? Você é nutricionista? E nutricionistas são pessoas, então podem precisar de terapia, de outro nutricionista, gostam de pizza, de brigadeiro, de Uhum. hambúrguer, né? Gosta de comida, gosta de alimento, que é a ferramenta, inclusive, de trabalho do nutricionista. Então, eu queria te agradecer muito, Carol, foi ótimo. E é muito bom esse nosso papo. Imagina, Lu, foi um prazer e o que precisar, estamos juntas. Eu acho que tem muita coisa para desenvolver ainda, mas deu para dar uma pincelada em alguns tópicos principais hoje. Sim, obrigada.